Bom, então vamos começar nossa análise do edital. Para quem ainda não me conhece, sou o professor Alexandre. Aqui eu já estou vendo que tem alguns alunos já dos outros cursos. E nós tivemos aí anteontem a liberação do edital de Mata de São João, né? Eu tenho falado já há um tempo nas turmas de preparatório da SEC, preparatório de Lauro, preparatório de Simões Filho, entre outros, eu tenho falado que esses editais vão sair, né? E quanto antes a gente começa a estudar, melhor. O conteúdo ele é muito extenso. Por exemplo, a prova de Mata de São João está prevista para o dia 6 de agosto. A gente tem pouco mais de 40 dias até o dia da prova. Pouco mais não, tem menos de 40 dias. São os 31 dias de julho, mais 5 dias aí de agosto, 36 e mais 2. São 38 dias até a prova. É um concurso feito a toque de caixa, tão quanto foi o de Simões Filho, né? Então, quando a gente começa a preparação com antecedência, a gente fica mais tranquilo em relação a isso. Mas aí o que sempre perguntam, não estudei nada, dá tempo? Dá, sempre dá tempo. Vai depender, obviamente, mais de quem está estudando do que de qualquer coisa, né? E o objetivo de hoje aqui é, a gente vai falar sobre o edital, eu vou mostrar alguns pontos importantes desse edital, né? E, acima de tudo, a gente vai falar de como estudar. Porque, às vezes, o grande problema que acaba ocorrendo não é nem o fato de ter pouco tempo, é o fato de se estudar errado. Mas assim, como assim estudar errado? Porque dependendo da abordagem que você vai dar, dependendo do conteúdo que você estuda, você está indo por um lado que não vai te ajudar em nada. Então, é sobre isso que a gente vai falar também hoje, tá bom? Então, assim, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente já começar a analisar esse edital. Eu separei os pontos críticos aqui, que são os principais pontos. Eu não vou fazer aquela leitura daquele edital imenso, até porque nem tem necessidade disso. O objetivo é a gente pegar os pontos principais do edital para que vocês entendam o básico, né? E, desde já, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fica à vontade, tá? Pode abrir o microfone, pode perguntar sem problema. Se tiver sem áudio, vocês podem escrever também aí na caixa de comentário, tá? Fiquem à vontade. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, os detalhes básicos desse edital, né? Como é que... O principal dele. A organizadora não é uma grande organizadora, né? A MS Concursos, ela já fez vários concursos, mas nunca concursos de grande porte. Eu, particularmente, se vocês perguntarem sobre o tipo de questão, eu já avaliei algumas provas da MS Concursos, e eu nem posso dizer que são provas ruins, não. Em algumas eu gostei, alguns tipos de questões eu achei meio... não gostei tanto, mas, assim, no todo, eu não diria que é uma má organizadora. Agora, esse é um concurso que ele não vai ter um número de inscritos tão grande. Quando eu digo tão grande, se você comparar assim com a Prefeitura de Salvador ou o Governo do Estado, não vai ter. Ela vai ter uma quantidade relativamente de pequena para média, né? Principalmente pelo fato de ser um concurso muito, muito rápido, né? Então, a gente não acredita, são cargos de 20 horas. Então, nem todo mundo, né? Às vezes as pessoas querem fazer para cargos de 40 horas, então a gente não deve ter uma quantidade de inscritos tão grande. Uma coisa curiosa desse concurso é a validade dele. Porque, assim, normalmente a validade de um concurso, a Constituição fala em 2 anos, né? Os concursos terão validade de até 2 anos, prorrogável por igual período. E aí a maioria dos concursos colocam a validade de 2 anos. Qual é o objetivo disso? É sempre que você precisar de um professor, você ter lá gente concursada na lista, professor aposentou, professor exonerou, tem lá na lista, é só você chamar a lista de classificados e convocar. Quando você faz um concurso com um prazo muito pequeno, você vai ocupar as vagas, em compensação, aquele concurso vai perder a validade muito rápido. E aí o que acontece? Vai ficar sem concurso válido, e quando tiver falta de professor, ou vai ter que apelar para um contrato, ou vai ter que fazer um novo concurso, né?
Então, assim, a gente não entende muito bem qual foi o objetivo aqui da prefeitura quando colocou um prazo tão baixo assim. Por um lado, esse prazo curtinho, ele é interessante, porque ele demanda o seguinte, olha só, em 6 meses os aprovados vão ser chamados, né? Então, lá tem 35, se eu não me engano, 35, 34 vagas para professores de anos iniciais. Você pode ter certeza que eles vão chamar pelo menos os 35 em 6 meses. Então, o concurso sendo homologado, esse pessoal vai ser chamado, né? Muito provavelmente, esse é um concurso para chamada no início do ano que vem, né? Não vai ser, provavelmente, a chamada não deve ocorrer esse ano. E mais para frente eu vou falar por quê. Bom, a data da prova prevista é o dia 6 de agosto, e esse concurso ele tem uma característica bem interessante. Ele é composto de 4 etapas. A prova objetiva, que é a que vocês vão fazer, a prova de títulos, que todo mundo está acostumado, e vai ter uma prova didática, o que não é muito comum em concursos pequenos, né? A prova didática é uma prova em que você vai apresentar um plano de aula e você vai dar uma aula, né, para a banca. O grande problema, até agora, é que o edital não detalha como vai ser isso. Né? É um edital que você fica assim, caramba, como é que vai ser isso? Como que vão ser escolhidos os conteúdos? O primeiro edital, isso eu acredito que vai ter uma retificação em breve, né, do edital, para detalhar essas situações, porque não tem lá escrito como vai ser essa prova didática. Tá? Então, a gente precisa saber como ela vai ocorrer. Tem os critérios, que eu daqui a pouquinho vou mostrar para vocês, inclusive os critérios, mas a gente não sabe qual vai ser o tema, se o tema vai ser sorteado, quando ele vai ser sorteado, se ele vai ser sorteado, quais são os temas entre quais que serão sorteados, tudo isso precisa ter, né? E a gente, até agora, não tem isso no edital. Vamos aguardar uma possível retificação, e com possível retificação pode até ocorrer retificação de data de prova, né? Mas, por enquanto, a gente só está no terreno das possibilidades. E o quarto exame, ele é até comum, que é o psicológico. Isso acontece sempre, é normal, né? Geralmente ele não entra nem como uma etapa, ele já entra nos exames médicos, que você tem que apresentar lá um laudo psicológico, então isso daí não deve assustar muito não, tá? Porque a única questão é que normalmente quando a gente toma posse, a gente tem que apresentar esse laudo psicológico às nossas custas. A diferença desse concurso é que não, vai fazer parte de uma etapa. Então, pelo menos esse custo vocês não vão ter. Então, de certa forma, isso é positivo. Inscrição, eu achei bem puxadinho, né? R$110 é o valor da taxa de inscrição. E uma das coisas que foi bem complicado é a isenção. A isenção foi só ontem e hoje. Esse edital saiu na terça-feira, a inscrição abriu na quarta e a isenção é só ontem e hoje. Então, assim, pode ser que nós tenhamos algum tipo de intervenção aí judicial, ou então uma retificação com prazo de isenção um pouquinho mais prorrogado, porque tem muitos furos aí nesse edital ainda, né? E quando você entra, quando você pega o edital da organizadora, tá faltando um monte de coisa. Então, assim, não está começando muito bem organizado. Vamos aguardar para ver se vai aparecer alguma retificação, que eu acredito que vai precisar aparecer a retificação. Ok? Bom, seguindo. Vamos falar das provas, então. Né? Não, perdão, das vagas primeiro. Então, assim, nosso foco aqui, obviamente, é a vaga de professor. E esse concurso, ele é para a vaga de professor e para a vaga de médico. O nosso foco aqui não é médico, né? Somos professores. Então, assim, é um concurso que não veio vaga para a área administrativa, apenas para a área do magistério. Então, quais são essas vagas? São 3 vagas para a língua portuguesa, 1 vaga para geografia, 4 vagas para artes na ampla concorrência e 1 vaga para PCD, para pessoa com deficiência. 2 vagas de educação física e 35 vagas de ampla concorrência, mais 2 vagas de PCD. Tá? Não existe um registro de cadastro reserva. Então, mas uma vez que as pessoas vão se classificar, né, elas se classificam com 60%
das vagas, existe, obviamente, essa possibilidade de ir além desse número que está aí. Principalmente se a pessoa é convocada e não vai, né? Então, a possibilidade, sim, de convocar mais pessoas, o que, de certa forma, pode inibir um pouco uma chamada muito grande, é o fato de que o concurso só vai valer 6 meses, podendo ser prorrogado por, no máximo, mais 6. Ou seja, o concurso vai durar, no máximo, 1 ano. Do dia em que ele for homologado, ele tem uma validade de 6 meses. E quando estiver terminando, o prefeito pode prorrogar por mais 6. Depois acabou. Depois acabou, não tem mais concurso. Mesmo que você tenha ali, tá faltando 2 para me chamar. Se não chamou, acabou, né? Aí você pode falar assim, tá, mas e se eu for número 33 da ampla concorrência? E eles não me chamarem nesses 6 meses? Isso daí é causa ganha na justiça, né? Isso daí você não precisa se preocupar. Se você estiver entre os 35 primeiros colocados da ampla concorrência, existe já uma jurisprudência nos tribunais que te dão direito adquirido a isso, né? Se o município ele lança um edital dizendo que tem 35 vagas, os 35 primeiros colocados eles têm a previsão de serem chamados. Pode ser chamado até o último dia da validade, mas precisa ser chamado, tá? Porque senão é vaga fictícia. Eles estão inventando uma vaga que não existe. Isso não pode acontecer, tá bom? Particularmente, eu achei um número de vagas bom e creio que deva ter um número até maior. Até porque pensem que não vai ter um número grande de inscritos nesse concurso. Então, a relação candidato-vaga pode ser uma relação candidato-vaga bem interessante para quem está fazendo concurso. Uma questão que eu chamei a atenção aqui é que todas as vagas de séries iniciais são para o litoral. Existe a diferenciação no edital. Quando você pega o edital, eles já sinalizam quais são as vagas para a sede do município, né? Quais são as vagas para o litoral e também as vagas para a zona rural. Tá? Então, você já consegue saber exatamente para onde é cada uma das vagas. E todas as vagas para anos iniciais, elas estão voltadas para o litoral. Não existe vaga para as outras. Ah, e se surgir uma vaga? Se surgir, pode até acontecer, né? Porque o edital dá essa possibilidade. Havendo surgimento de vaga que não está previsto no edital, pode haver, sim, a convocação. Mas não existe previsão de vaga de anos iniciais, professor de séries iniciais, para outro lugar que não seja o litoral, tá? Aí eu estou vendo aqui, só para vocês terem uma ideia dos outros, para português, tem 2 vagas para a zona rural e 1 vaga para o litoral. Para geografia, só tem a vaga da zona rural. Para professor de arte, são 3 para a zona rural e 2 para o litoral. Para educação física, é 1 para a zona rural e 1 para o litoral. E para séries iniciais, todas as 37 vagas são para o litoral. Ok? Bom, salário, né? É um salário um pouquinho acima do piso, R$ 2.332,36 por uma carga horária de 20 horas. É um pouquinho raro, né, esses concursos de 20 horas, e a gente teve agora com Simões Filho, com Mata de São João, concurso de 20 horas. Concurso de Camaçari, a gente sabe que é para 40 horas. Então, para quem está pensando em acumular aí, é uma possibilidade, né? Porque se você tem 40 horas em um e 20 no outro, você tem possibilidade de acumular. Agora, se for séries iniciais, esse acúmulo só pode ser feito com uma matrícula de noite, né? Então, é preciso pensar direitinho para ver se existe essa possibilidade futuramente. Lembrando que o professor pode ter 2 matrículas. Você pode, por exemplo, passou em Simões Filho e passou em Mata de São João. Você pode acumular as 2 de 20 horas. Ah, eu posso ter mais uma de 20 horas também em outro município? Não, 3 matrículas não. A Constituição só deixa 2 matrículas.
A Brisa perguntou aqui, é o mesmo salário de Simões Filho? É um pouquinho maior, coisa muito pouca, cerca de R$ 100 a mais, né? Só que a gente sabe que no setor público, né, a gente tem plano de carreira. Então, conforme o tempo passa, esse salário vai recebendo uma série de gratificações. E principalmente a área do magistério, até pela importância que ela tem essa questão de receber abonos e tudo mais. Então, eu acho, particularmente, que se fosse R$ 5.000 não seria muito. Mas é um salário que tem potencial para ficar mais alto, né? Então, em relação ao salário e carga horária, é isso. Aí a gente tem as inscrições. As inscrições começaram ontem e vão até o dia 18 de julho. Então, assim, tem bastante tempo ainda para pensar, mas é importante, se você vai fazer, ou até mesmo se você ainda está pensando, faz logo a inscrição, deixa para pagar depois, mas já faça a inscrição para não calhar daquilo, e caramba, esqueci, né? Faz a inscrição, imprime o boleto, deixa lá na geladeira, né? Prega na geladeira lá. E depois você vai passar ali, você pensa. Se a hora em que você decidir, você vai e paga, tá bom? Então, se vocês me perguntarem assim, você acha que eu devo fazer? Ah, porque meu foco é camaçaria, eu quero 40 horas, mas você acha que eu devo fazer? Com certeza, porque é um treinamento. Concurso público é treinamento. Não adianta você ficar estudando para fazer a prova. Você precisa treinar na situação real. Porque a situação real de prova, ela envolve muitas outras coisas. Ela envolve a tensão do dia da prova, ela envolve você ficar 4 horas, 3 horas sentado ali fazendo uma prova, ela envolve o nervosismo, ela envolve a fome, ela envolve dor de cabeça, ela envolve tudo isso. Então, quanto mais você treina, melhor. Eu tive um aluno, há muitos anos atrás, que hoje já é concursado há muito tempo, que ele era assim, excelente. Eu dava aula, qualquer questão que eu botava, ele falava e tudo, falava, cara, esse cara vai passar facilmente no concurso. E quando ele ia fazer o concurso, ele não passava nem da primeira fase, porque ele travava. Ele falava assim, professor, eu travo, eu não consigo fazer a prova. Alguma coisa, é uma tensão que eu tenho, eu esqueço tudo. Eu olho as coisas e sei que estudei, mas eu acabo me esquecendo. Isso é uma tensão natural de quem não está acostumado, né? Com o costume, a tendência é essas coisas começarem aí se dissipando, se resolvendo aos poucos, tá? A Elaine perguntou assim, tem o horário da prova? Elaine, eles não falam o horário, o turno que vai ser realizado, não. Eles só falam que a duração da prova é de 4 horas, tá? Mas o turno ainda não tem, a gente não sabe se é de manhã ou de tarde. Isso daí, muito provavelmente, a gente só vai saber quando for liberado o cartão, né, de confirmação, que vocês vão poder ver o local da prova de vocês. Mas não existe essa questão do horário, tá? Então, seguindo. Vamos lá. Aí as provas. Como a estrutura das provas, e aqui tem uma situação bem importante. A prova, para a professora, ela vai ser composta por 35 questões. Tá? São 35 questões. São 10 questões de língua portuguesa, com peso 2. Ou seja, essas 10 questões de língua portuguesa, cada uma vale 2 pontos. Ou seja, a prova de língua portuguesa vale um total de 20 pontos. São 10 questões de raciocínio lógico matemático, com peso 2. Ou seja, a parte de raciocínio lógico também vale 20 pontos. E são 15 questões de conhecimentos específicos com peso 4. Cada questão de conhecimento específico vale 4 pontos. Ou seja, a prova de conhecimentos específicos vale 60 pontos. E aí, sempre que tem prova, que tem raciocínio lógico, tem gente que fica em pânico. Ai, meu Deus, e agora? E tudo. O que a gente precisa pensar é o seguinte. A parte de raciocínio lógico equivale a 20% da prova. Se você se prepara, ainda que basicamente, você não precisa gabaritar as 10 questões de raciocínio lógico. Se você acertar 5 questões de raciocínio lógico, que é totalmente possível, e você for muito bem nas outras, você tem totais condições de estar lá em cima.
Porque a chave desse concurso está aqui, ó, conhecimentos específicos. 60% dessa prova é de conhecimento específico. Então, se das 15 questões, eu não vou nem falar em gabaritar, mas se das 15 questões você acertar 13, você já tem 52 pontos. Poxa, Alexandre, mas de 15 acertar 13? Totalmente possível. Totalmente possível, até porque o conteúdo não é tão extenso. Tá? Se a gente for comparar essa prova com outras provas aí, o conteúdo não está extenso, não. Tá? São menos de 40 dias para a prova, mas é um conteúdo enxuto, que dá totalmente para estudar e para essa prova. E qual é o critério de aprovação? Para ser aprovado, é preciso atingir um mínimo de 60% dos pontos da prova. Então, você tem que fazer 60 pontos. Ou seja, se você gabaritou a parte de específica, você já está aprovado. Ah, mas eu tirei 0 em português e raciocínio lógico. É praticamente impossível. Mas se você fez 60 pontos, você está aprovado. Tá bom? Então, no total de pontos, não existe aquela questão, se zerar a disciplina está eliminado. Não tem isso no edital. Então, você pode zerar uma disciplina, mas se no total você conseguir 60 pontos, você está classificado. Quem se inscreveu para o litoral, a prova será realizada onde? Aí a gente não sabe, né? Vai ser no município de Mata de São João, mas aí a gente só vai saber aonde vai ser depois que liberarem os locais de prova. Não tem nada que diga que se você inscreveu para litoral, você vai fazer prova no litoral. Não. A única questão é, as provas serão realizadas no município de Mata de São João. E geralmente acontece o seguinte, se o número de inscritos for muito maior do que a capacidade que o município tem, pode acontecer prova em locais vizinhos. Eu acho meio difícil porque não é um concurso para tanta gente assim. Mas o edital já coloca lá, a prova vai ser realizada no município de Mata de São João. Ponto. Tá? Agora, onde a gente só vai saber mesmo quando houver a liberação do cartão de confirmação. Ok? Prosseguindo. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova após transcorrido o tempo de 1 hora do seu início, mediante a entrega obrigatória da sua folha de resposta e do seu cartão de questões devidamente preenchido e assinados ao fiscal de sala. Eu sempre que eu trabalho com análise de edital, eu gosto de colocar isso daqui. Nós não sabemos que horas vai ser essa prova. Nós não sabemos se vai ser de manhã ou se vai ser de tarde. A gente sabe que ela tem duração de 4 horas. Tá? Que inclusive eu achei uma duração bem extensa para uma prova relativamente curta de 35 questões. Então não tem como reclamar de tempo curto para fazer a prova. Mas vamos lá. Vamos supor que a prova comece 8 da manhã, um exemplo. Ela vai de 8 a meio-dia. Ainda que você termine ela em 40 minutos, você não pode sair da sala. Você tem que ficar no mínimo 1 hora dentro da sala. Então se a prova começou 8, você só pode sair da sala 9 horas. Ah, mas eu não quero mais ficar, ninguém pode me proibir de ficar, eu não posso ficar preso. Tudo bem, então você sai e está eliminado do concurso. Por quê? Por questões de segurança, eles limitam essa questão mínimo de tempo dentro da sala. Então, pelo menos 1 hora. Agora, detalhe, se você sair com 1 hora, você não vai levar nada. Não vai levar o caderno, não vai levar nada. Você saiu, pronto, saiu. Tá? Você está concorrendo, normal, mas você não vai levar o caderno de prova. Por quê? Somente será permitido ao candidato retirar-se da sala com um caderno de questões após transcorrido o tempo de 2 horas do seu início. Então, você só pode levar o caderno de prova para você conferir as questões depois, né? Tirar a dúvida e tudo mais, depois de 2 horas do início da prova. Então, se ela começou 8 horas, você só pode sair com um caderno de questões 10 horas. Poxa, mas eu terminei em 9. Não vou poder sair? Aí você vai decidir. Se você quiser esperar mais 1 hora sentadinho lá, tranquilo. Eu posso sair e voltar para buscar? Não. A partir do momento que você sai, você não volta mais, acabou. Né? Então, aí é uma questão de escolha, se você quer sair com um caderno de questões ou não. Ok? Próximo ponto. Prova de títulos. Esse concurso tem prova de títulos. Somente serão convocados para a prova de títulos os candidatos habilitados na prova objetiva das funções de nível superior, ficando os demais candidatos eliminados desta etapa do concurso público para todos os efeitos. Então, o que acontece? Você tem que ter tirado 60. Se você não tirou 60, o concurso acabou para você aqui. Tá?
Se você tirou 60, você vai ser convocado para a prova de título. O que conta como prova de título? A gente tem 4 tipos de título. Primeiro tipo de título é experiência profissional. Experiência profissional em serviço público ou privado, estando relacionado diretamente com a nomenclatura do cargo a que concorre, até o limite de 6 anos para efeito de pontuação, desde que comprovado através de carteira de trabalho, declaração ou contrato. Então, vamos lá. Você vai fazer concurso para professor de artes. Aí você vai lá com a sua carteira de trabalho que você é professor de anos iniciais. Não vai contar. Tem que ser da área que você está concorrendo. Ah, mas eu sou formado em arte, mas nunca trabalhei com arte. Tudo bem, você só não vai contar, então, um ponto para a prova de título. Ah, Alexandre, eu não tenho nenhum ponto. O que vai acontecer? Estou eliminado? Não, você só vai ficar com 0 na prova de título. A prova de título é só para somar, né? Então, funciona assim. Para cada 2 anos, você ganha meio ponto. E se eu tiver 1 ano só? Você não ganha nada. Tá? Você precisa ter pelo menos 2 anos. Se você tiver 2 anos, você vai ganhar meio ponto para acrescentar na sua nota. Se você tiver 4 anos, você vai ganhar 1 ponto. E se você tiver 6 anos, você ganha 1,5 ponto. Ah, mas eu tenho 20 anos. 1,5 ponto. O máximo é 1,5 ponto. Então, independente de você ter 6 ou 20 anos, você vai ganhar 1,5 ponto como experiência. Alerta para o pessoal, já vi muita gente perder ponto em prova de título por causa disso. Disso o quê? Tem o título, mas não tem como comprovar. Ou então lá na carteira de trabalho tá rasurado, ou não tem. Ou então tem uma declaração que não está nem assinada. Então já providencia. Vai lá na escola em que você trabalhou, se é uma escola pública, pede uma declaração, vai na Secretaria de Educação, né? É escola privada, pede uma declaração, então vê se sua carteira de trabalho está direitinho, é contrato, foi reda, vê se está tudo certinho. Se não for, pede uma declaração, veja isso agora. Por quê? O envio dos títulos acontece nos dias 24 e 25 de agosto. Então a gente ainda tem praticamente 2 meses para isso. Mas nunca deixem para cima da hora. Porque se você for pedir uma declaração em algum lugar, eles não vão te entregar na hora. E não adianta depois você chegar lá no dia 24, precisa de uma declaração para hoje. Não é assim que funciona. Né? Vocês estão tendo a oportunidade de ver isso com mais tempo. Tá? Então, além da experiência, também vai ser pontuado pós-graduação. Pós-graduação, lato sensu, vale 1 ponto. Lato sensu é especialização comum. Né? Ela vale 1 ponto. Mas eu tenho 5 pós-graduações. Tá, você vai ganhar 1 ponto. Não precisa ter 5, só basta uma. Eu posso botar lá no sistema 5 pós? Perda de tempo, só conta uma. E muito importante, botem a pós-graduação relativa à área de vocês. Então, você está fazendo concurso para séries iniciais. Não adianta você botar uma pós em docência do ensino superior. Não adianta você botar uma pós em um assunto que não tem nada a ver. Você tem metodologia do ensino de filosofia. Você precisa colocar das suas áreas. Você pode botar educação infantil, pode botar educação ambiental, educação integral, né? Metodologia do ensino. Isso daí tudo bem. Tá? Agora, não pode ser algo que não tem a ver com o cargo que você está concorrendo. Estou concorrendo para professor de arte e vou botar uma pós de português. Não vai passar. Tá bom? A Thelma levantou a mão. Pode falar, Thelma. Professor, e se for de psicopedagogia, serve? Eu entendo que serve, porque o conhecimento psicopedagógico você vai utilizar em qualquer um deles, mas é aquilo. Você fica a avaliação da banca. Sinceramente, eu nunca vi uma banca recusar um título de psicopedagogia, de educação especial, educação ambiental, porque são generalistas, né? Mas, assim, é muito raro. Eu diria que é muito raro recusarem. Psicopedagogia, eu acho que se enquadra em qualquer uma das situações, tá? Um mestrado, né? Obviamente tem que ser um mestrado na área da educação, não pode ser um mestrado em teologia, que não tem nada a ver com a sua área de atuação, e doutorado. O mestrado vale 2 pontos e o doutorado vale 3. Isso quer dizer o quê?
o máximo que você vai somar na prova de títulos são 7,5 pontos. 3 do doutorado, 2 do mestrado, 1 da pós e 1,5 da experiência. Isso se a pessoa tiver tudo isso, né? Se ela tiver tudo isso, ela vai somar 7,5 pontos, ok? Então, assim, prova de título já vai providenciando. Vê lá, fiz uma pós, mas até hoje não pedi certificado. Corra para não deixar para cima da hora, porque essas situações, elas têm prazo, né? Elas têm prazo para ocorrer. Bom, vamos lá. Prosseguindo, vamos falar agora da avaliação didática. Alguém chamou... Oi, Brisa, pode falar. Oi, Alexandre, boa noite. Eu tenho uma dúvida. Sim. Em relação a esse comprovante de experiência profissional, eu fui professora há muitos anos. Conta ou tem algum tempo de validade? Deixa eu dar uma olhada aqui, mas eu acho que não fala em relação... Que tem algumas que falam dos últimos tantos anos. Não, aqui fala até o limite de 6 anos. Tem então... algumas que falam assim, só conta dos últimos tantos anos. Aqui não, aqui está falando limite. Então, não importa quanto tempo você foi professora, tá? Se você foi, desde que você só vai conseguir colocar 6 anos. Mas não importa quando você foi. Ok? Obrigada. Nada. Agora vem aquela questão da avaliação didática, né? Que está muito vaga, está totalmente vaga, muito provavelmente vai ocorrer uma retificação desse edital, porque não dá para a gente entender como é que ela vai funcionar. Dá para entender assim, que você vai fazer um plano de aula e vai colocar esse plano em execução. E essa etapa vale 100 pontos. Ela vale a mesma pontuação da prova objetiva, né? Então, R$50, meu Deus, já estou botando dinheiro no meio. 50 pontos vai ser a organização do trabalho pedagógico. 10 pontos vai ser a comunicação, a forma como você fala, como você se coloca para apresentar a aula. E 40 pontos vai ser o conteúdo, se você tem domínio do conteúdo, se você consegue articular, se você conclui. Aí você vai me perguntar assim, legal, Alexandre, mas como é que vai ser? Vai ser online? Vai ser presencial? A gente não sabe, não está no edital, né? Por incrível que pareça, não está no edital, então ninguém sabe. Por isso que eu digo, muito provavelmente, a gente deve ter uma retificação desse edital para explicar isso daí, né? Porque não tem... o que rege o concurso público é o edital. Então é preciso que todas as regras lá estejam muito claras. O que eu acredito que aconteceu é que foi publicado um edital que estava incompleto. Ninguém ia colocar um edital ali faltando isso, que é uma coisa tão importante. Então, muito provavelmente, esse edital aí deve ter sido uma minuta anterior e ele foi publicado por engano. Prefiro acreditar isso, tá? Prefiro acreditar nisso. Bom, o que a gente tem é o seguinte, não tem data para essa avaliação didática ainda. E lá no edital fala assim, a data será definida posteriormente após o resultado da prova de títulos e deve acontecer a partir de 11 de setembro, porque o resultado da prova de títulos está previsto para 11 de setembro. Então, muito provavelmente, quando sair esse resultado da prova de títulos, deve sair também a convocação para a prova didática. Tá? Então, não existe ainda a data. Isso daí é até normal, tá? De não ter a data. Mas o que não é normal é a gente não saber como é que vai acontecer. Então, vamos esperar aí uma retificação. Ok? Próximo ponto, conteúdos. E aí, foi o que eu falei para vocês. Eu achei muito enxuto. Muito, muito enxuto. A gente vai ter língua portuguesa, que é o básico. Todo concurso de língua portuguesa é isso que está aí. Tá? Não tem nada diferente. O que me chama um pouquinho a atenção é que assim, não tem nem tanta questão em coesão, coerência, que são umas partes um pouquinho mais pesadas. Né? Então está muito light. A parte de raciocínio lógico e matemática, na verdade, só tem raciocínio lógico. Então é muito tranquilo. Mas eu não sei raciocínio lógico. Olha, com o que tem aí, você consegue se preparar para uma prova para acertar pelo menos 50% das questões. Porque o conteúdo está muito enxuto. Eu não resumi não, tá, gente? É isso daí que é o conteúdo. Proposições, sentenças abertas, argumentos, diagrama de Euler, operadores lógicos, tabela verdade, tautologia, contradição, contingência, equivalência lógica e validade dos argumentos. Só isso. Então é enxuto, dá para se preparar muito bem. Dá até para fazer uma graça aí de 10, conseguir uns 7, 8 pontos para quem não está acostumado, tá bom? Desde que seja feita uma preparação específica para isso.
E os conhecimentos específicos, aí sim a gente tem uma parte mais ampla, mas é tudo aquilo que a gente já estuda. Eu coloquei aqui legislação educacional, porque vai entrar o quê? Vai entrar LDB, né? Deixa eu até abrir aqui a parte. Ó, cara, deixa eu ver aqui. Ó, LDB, Plano Nacional de Educação, Parâmetros Curriculares Nacionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, pessoal do Simões Filho que sabe, né, da turma. Ontem a gente estava falando justamente disso, dos DCN. Base Nacional Comum Curricular, ECA, Constituição Federal. E aí o que foge um pouquinho de legislação educacional é o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, né? E depois a gente tem Fundamentos da Educação. É toda a parte de Fundamentos da Educação. E o que eu achei muito legal, a banca de Simões Filho também fez isso. Eles detalharam, inclusive, os teóricos que eles sugerem. Então, aqui, por exemplo, no concurso de mata, eles falam Frenet, Montessori, Waldorf, Libânio, Gardner, Rubem Alves, Freire, De Crowley, Piaget, Vallon, Vygotsky, Morin, Perrenoud. Ele já fala todos esses teóricos. Então, facilita muito o seu processo de estudo, porque você já vai em cada um deles para você entender um pouquinho da teoria, né? E, por último, tem um básico de informática e internet. Antes que vocês entrem em pânico, é muito básico mesmo. Porque ele fala assim, ó, sistema operacional Windows, aplicativos Word, Excel e PowerPoint, navegadores e princípios básicos de internet. Pronto. E questões relativas a atividades inerentes à função. Então, é muito simples, é muito básico. Não, por ser assim tão rápido, né, a prova, a gente fica, caramba, é muito conteúdo para estudar. Sinceramente, não achei que é. Eu não achei que é. Eu achei bem enxuto, por sinal. Tá? Dá para fazer? Dá para fazer numa boa. E aí, eu vou dar algumas orientações de preparação para vocês, né? A gente tem um curso aqui que a gente vai começar a nossa turma específica de mata na segunda-feira agora, tá? Mas, ainda que você não vá fazer o curso aqui com a gente, dá para vocês estudarem sozinhos. E aí eu vou explicar o que é interessante fazer. Primeiro, tempo até a prova tem aproximadamente 40 dias. Priorizem os conhecimentos específicos, tá? Ela falou assim, mas eu vou deixar de lado português e matemática. Eu falei prioridade. Não falei que é para abandonar o outro. Por quê? Conhecimentos específicos vale 60% da prova. Se você, não, eu vou fazer meio a meio, vou fazer tudo divididinho, um terço do tempo de português, um terço de matemática, um terço de conhecimentos específicos. Com toda sinceridade, mas isso não é inteligente. Se você tem 60% do tempo, 60% da prova de específico, 20% de português e 20% de matemática, divida o seu tempo em 60% de específico, 20% de português e 20% de matemática. Tá? E aí, o que eu sugiro para vocês? Sempre que a gente fala em preparação, o pessoal me pergunta assim, quanto tempo eu devo estudar? Eu não faço a menor ideia, eu não conheço a vida de vocês. Cada um sabe aí onde que o calo aperta. Não adianta eu falar assim, estudem 10 horas por semana. Às vezes você não pode, vai fazer o quê? Então, o que vocês precisam fazer é o seguinte, parem e pensem de quanto tempo eu realmente posso dispor para estudar. É de verdade, não é fake não. Eu vou estudar 4 horas por dia. Não pode ser fake, tem que ser realmente. Se eu falar assim, Alexandre, eu não tenho como estudar todos os dias. Eu vou estudar 3 vezes na semana, e cada dia desse eu vou estudar 1h30. Eu vou estudar vou acordar cedinho, vou estudar de 6 às 7h30 da manhã. Eu acordo com a cabeça fresca. Legal. 3 dias na semana. Então você se organiza, tenta dividir isso, né? Coloca 2 dias para conhecimentos específicos, e o terceiro dia você pode botar uma semana português, na outra semana matemática. Isso pode ser uma coisa boa. Né? E aí, se aparecer um 4º dia, você joga aí onde você está com mais dúvida. Mas a prioridade, a maior parte do conteúdo deve ser para os conhecimentos específicos. Até porque tem muita legislação, tem muito conhecimento específico, e aí fica muito mais fácil vocês poderem ter uma noção mais ampla, tá bom? Método preferencial.
vocês podem pegar a LDB e ler ela de cabo a rabo. A LDB, professor tem que saber, tá? Primeiro ponto. A LDB, professor tem que saber. Se não sabem ainda, não seja por isso. A gente vai começar um curso dia 15 de LDB, estão todos convidados, tá? Vai ser aos sábados. Qualquer dúvida, vocês falem com a gente que esse curso começa no sábado. Vai ser todo sábado online. Mas LDB, voltando aqui ao assunto, LDB não tem o que se discutir, né? Tem que saber. Aí eu vou pegar a BNCC para ler ela inteira? Não faça isso, que a BNCC é gigantesca. Se você fizer isso, acabou. Você vai estudar só a BNCC e vai deixar tudo de lado. Então, se você não tem uma orientação específica, se você não vai fazer nenhum curso, vai estudar por conta própria, resolva o exercício, né? Eu sempre dou como sugestão 2 sites de resolução de exercício. Eu vou dar, mas ultimamente ele anda fazendo umas coisas aí que eu não tenho gostado muito, né? Como a senha, não dá, tem que ficar trocando toda hora. Tudo bem, mas é um bom site. Um é o Que Concursos e o outro é o Aprova Concursos. O Que Concursos, ele é um site, é um dos maiores hoje do Brasil, que ele tem resolução de questões. Então, lá você acha questões de todas as bancas. Você consegue fazer um filtro. Deixa eu até... Daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Eu vou voltar a falar dele, eu entro aqui e vocês veem. Então, você consegue fazer filtro, você vê questões você filtra de todos os jeitos e você pode ver quantas questões você quiser. Mas para corrigir, você tem direito a 10 questões por dia. Tá? Você tem 10 questões por dia. Então, você tem que se cadastrar, você faz um cadastro que é gratuito, e você tem direito todo dia a 10 questões. Com gabarito, vendo tudo bonitinho. Se por um acaso você quiser fazer mais questões por dia, aí você tem que entrar no plano pago deles. Não me perguntem quanto é, porque eu não sei, sinceramente. Agora, o Aprova Concursos não tem essa questão gratuita. Você precisa pagar. Mas é um valor irrisório, na minha opinião. É R$10 por mês. Então, assim, a relação custo-benefício vale a pena. E quando você se cadastra, o primeiro mês é gratuito. Você não paga o primeiro mês. Então, dá até para você treinar o primeiro mês e depois, se quiser, cancelar. Você não vai pagar nada. Tá? Então, são 2 sites bem interessantes. Depois, quando terminar aqui a apresentação, eu falo para vocês eu mostro para vocês aqui, eu compartilho a tela para vocês verem. Tá bom? E aí, para quem quer um apoio, né, para quem quer um acompanhamento, a gente vai começar a turma de Mata de São João, nosso curso online aqui. Tá? A gente vai começar na segunda-feira já, porque está em cima, a gente não pode perder muito tempo. A gente tem 2 aulas ao vivo por semana, às segundas e quintas, sempre das 8 às 9h30 da noite. Além desse, você fala assim, mas só 2 aulas vai dar para ver todo o conteúdo? Claro que não. Então, assim, só que não dá para a gente ter aula todo dia também, né? Então, o que acontece? A gente tem microaulas gravadas sobre o conteúdo. Eu gravo as microaulas, já tem um outro professor gravando também, mas eu acho que para esse curso vocês só vão estar me vendo mesmo. Então, são microaulas gravadas, né, sobre os conteúdos. Por exemplo, Estatuto dos Servidores é uma microaula gravada. A gente não vai perder uma aula ao vivo para ficar lendo aquela lei imensa, tá? O curso ele vai cobrir 100% do conteúdo de professor séries iniciais. Então, todos os conteúdos que estão lá a gente vai trabalhar. Mas eu vou fazer para artes. Infelizmente, o conteúdo de artes a gente não vai cobrir. Se você quiser fazer, você estuda português, matemática, tem algumas coisas comuns, mas a gente não vai cobrir a parte específica de arte. E, uma vez concluída a prova, né, vocês vão fazer a prova no dia 6, vai ter a prova de títulos, e depois a gente vai ter orientação para a prova didática. Como assim, Alexandre, orientação para a prova didática? A gente não sabe quantos alunos vão ser convocados para a prova didática, né? Então, o que a gente vai fazer? Se a gente tiver um número grande de alunos, aí 10, 12, a gente vai fazer uma aula online, normal, como a gente faz a aula aqui, que vai começar segunda e quinta. Se for menos gente, a gente vai fazer um acompanhamento individual, né? Então, a gente vai dar esse suporte para como fazer o plano, como apresentar, tudo isso. Ok? Bom, então, iniciamos no dia 3 de julho. O investimento é uma taxa única, não tem mensalidade, né? É uma taxa única de R$120 e o pessoal pode pagar tanto em boleto, no cartão ou através de Pix.
Quem tiver interesse em se inscrever na turma, esse daqui é o nosso WhatsApp. É o WhatsApp do Polo, tá? 997140261. Ou então, lá pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, vocês podem falar que o pessoal vai ver e conversa com vocês. Mas aqui pelo WhatsApp vocês já conseguem fazer a matrícula direto de vocês e já entrar na turma para a gente começar na segunda-feira. Tá bom? Pessoal, alguma pergunta sobre alguma coisa, sobre o edital, sobre o concurso, alguma dúvida que vocês tenham ficado? Então, antes... Opa, alguém falou alguma coisa. Oi, Otanier. Não, ele botou aqui. Eu não sei se ele ia escrever alguma coisa e parou. Bom, enquanto... quais os dias das aulas? Segunda e quinta, Otanier. As aulas vão ser segunda e quinta, tá? Vocês montaram alguma turma para Camaçari? Então, a gente ia montar essa turma para Camaçari antes, né? Só que Mata de São João entrou na frente. Então, a nossa previsão é que a turma de Camaçari comece no início de agosto, mês que vem, praticamente, né? Ela vai começar antes se o edital sair antes. Então, se o edital sair antes, o edital saiu hoje, a gente vai fazer um aulão como esse para falar do edital e a gente já começa a turma logo depois, tá? Agora, se por um acaso não sair em agosto, a gente está começando a prova, a turma de Camaçari. Esse concurso não tem discursiva? Não tem discursiva. Eu até estranhei pelo tempo de 4 horas, né? Mas não tem discursiva, é apenas a prova objetiva, não tem discursiva, nem redação, só tem mesmo uma avaliação didática, tá? A Thelma levantou a mão, pode falar, Thelma. Eu vou querer fazer, eu tenho que estudar em casa, estudar com vocês e entrar naquele site. Deixa eu te perguntar, quem já está contratado lá? No caso, eu estou contratada lá, eu fui contratada agora, né, praticamente no meio do ano. Sim. É boa também essa experiência, né? Com certeza, porque assim, eu não sei se na prova vai te ajudar em alguma coisa, mas principalmente na avaliação didática vai, porque você já está em prática, né? Você já conhece um pouco das diretrizes didáticas da rede, então você pode montar a sua avaliação didática já pensando nisso. Então, nisso, com certeza, ajuda sim. Sim, era isso mesmo. Professor, a pós-graduação em Educação Infantil, Alfabetização e Letramento também é muito boa, né? Excelente. A maioria delas, eu posso falar pela que a gente trabalha aqui, é muito boa, mas esse curso é um curso que dá muito subsídio para vocês, né? Certo. Então, só entrar naquele WhatsApp para participar do curso, né? Oi, não entendi. Aquele WhatsApp é para participar do curso, né? Que vocês vão Isso, dar. vocês entrando lá pelo WhatsApp, vocês vão falar com o pessoal lá, é só dizer que quer se matricular na turma de mata, tá? Pode colocar o Instagram de vocês aqui, entrei agora já no final. E agora você me pegou, mas eu acho que o Instagram é Gestar Salvador. Se eu não me engano, é gestar.salvador, tá? Mas se procurando Gestar Salvador, vocês vão encontrar a gente lá. Tá aqui. Como encontra o curso do senhor? A mesma coisa, tá? A mesma coisa. É porque eu não sei, eu não sou muito bom em Instagram, não, confesso para vocês. Eu vou botar aqui novamente, se vocês quiserem, entrem em contato com o Polo, vou botar o WhatsApp aqui, porque aí, se for o caso, eles mandam um link do Instagram para vocês direto, porque eu sou uma negação com o Instagram, tá? Aí vocês colocam, entram em contato, ou do WhatsApp, eu botei aqui de novo, e aí vocês falam assim, me dá o contato do Instagram, se vocês quiserem ver lá e tudo, aí seguir a gente e tudo mais. Outra coisa que eu aconselho super vocês é seguir o nosso canal do YouTube, tá? Que muitas das aulas que a gente coloca, elas ficam abertas lá para todo mundo. Então, quando a gente lança a aula, já aparece lá para vocês o aviso de que tem aula nova. Então, a gente teve aula de lei orgânica, de Simões Filho, teve aula de metodologias ativas, tem um monte de coisa lá interessante, tá bom? Antes da gente concluir, se vocês quiserem, podem fazer outras perguntas também, mas só antes da gente concluir, eu quero mostrar para vocês o site que eu falei.
Professor, boa noite. Sou professora de língua portuguesa, estou fazendo pedagogia, mas estou no início, é EAD. Teria a possibilidade de eu me inscrever nas séries iniciais? Sua previsão de formatura é para quando? É isso que vai dizer, tá? Porque, assim, se você está fazendo segunda licenciatura, geralmente segunda licenciatura é um curso rápido, para tentar terminar em 6 meses. Olha, o grande problema é que esse é um concurso com validade curta, entendeu? É um concurso com validade curta. Então, sinceramente, é arriscado, Alessandra. É bem arriscado, porque... Mas provavelmente, se você já está cursando, deve dar tempo. Porque esse concurso, eu acredito que seja homologado só ano que vem. Porque tem prova didática, tem tudo. Então, não é um concurso para ser homologado e chamar esse ano. Ninguém vai chamar professor em dezembro. Eles vão esperar passar as férias e devem chamar no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, para o começo das aulas. Então, se você tem a previsão de terminar até esse prazo, dá para fazer, tá? Dá para fazer tranquilo. Não tem nada a ver com inscrição, não. A comprovação da sua escolaridade só acontece no momento da sua convocação que você apresenta documento. No momento em que te chamarem lá, você tomou posse. Para você tomar posse, é quando você tem que apresentar. Quando você for nomeada, saiu sua nomeação lá no Diário Oficial do município, e tem lá, você tem que se apresentar no dia tal com seus documentos para tomar posse. É esse dia que você tem que apresentar o comprovante que você é graduado em pedagogia. Tá bom? Como está no YouTube? O YouTube, eu acho que eu tenho o link aqui. Calma aí, deixa eu pegar para vocês. O YouTube também, se vocês colocarem lá Gestar Salvador, vocês conseguem, na boa, achar a gente. Mas o YouTube, eu acho que eu tenho o link dele aqui para mandar para vocês. E eu vou colocar aqui para vocês rapidinho, só antes da gente terminar, a página que eu acho que é muito importante para vocês poderem fazer as questões, tá? Aqui, ó, copiei aqui. Esse daqui é o nosso perfil do YouTube. Olha, @gestarsalvador9026. Não me perguntem por quê, porque eu não sei porque é 9026, né? Mas esse é o canal do YouTube. Tá? Bom, deixa eu colocar aqui rapidinho, só para vocês verem. E essa aula, inclusive, daqui a pouquinho ela está indo lá para o YouTube também. Tá? Deixa eu compartilhar aqui, só para vocês verem o que concursos, quem não conhece ainda. Então, aqui, ó. O que concursos? É esse site aqui. Tá vendo? Aí, se vocês quiserem, eu sempre aconselho o pessoal a, antes de mais nada, fazer a gratuita, né? Então, quero estudar grátis. Aí vocês vão clicar aqui, vão fazer o cadastro direitinho, né? E com o cadastro vocês têm direito a 10 questões por dia, sem pagar nada. Aí aqui, ó, questões. Vocês vêm aqui nas questões, aí vocês podem botar disciplina, pedagogia, assunto, aí eu quero LDB, banca, eu quero da MS Concursos, que é a organizadora. Não sei, vou botar aqui tudo, porque às vezes eles põem nomes diferentes, né? Instituição não ano. Ano você pode escolher, eu quero uma mais novinha, não vou botar ano, não. Aí eu posso botar o cargo que eu quero, não vejo necessidade. Nível, se é superior ou médio. Área de formação também não tem necessidade. Modalidade, também não vejo muita. Nível, você ainda pode escolher. Se fica fácil, coloca lá e filtrar. Aí, ó, 19 questões. Tá vendo? E aí, como é que funciona? Vocês vão leem a questão e vocês marcam. E aí vocês vêm aqui no responder. Eu, obviamente, não estou logado. Quando vocês estiverem logados, né, vai aparecer para vocês aqui se a resposta está certa ou está errada. E depois ainda, às vezes, aparece um comentário. Tá? Então, vocês podem ir fazendo, lendo. É muito legal. O ideal é que, assim, quanto mais questões vocês façam, melhor. Tá? E tem também o Aprova Concursos. aprovaconcursos.com.br. E aí vocês têm que vir nas questões. Aqui, ó. Aprova questões grátis por 30 dias e depois R$10 por mês.
A gente clica aqui nele, ó, tá vendo? Vocês podem usar grátis por 30 dias, aí vocês fazem o cadastro aqui e podem, é igualzinho, né, a outra. Vocês escolhem, é porque aqui eu preciso estar logado para poder fazer. Mas é a mesma coisa, vocês escolhem a banca, o filtro é igualzinho. São instrumentos muito interessantes para que vocês trabalhem, para que vocês se preparem, tá bom? E é complementar, tá? Você pode estar estudando por conta própria, tem também a questão, acompanha vídeo. Quanto mais, melhor. Ok? Pessoal, ficou alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que eu falei que ficou meio nebuloso? Não? Bom, se não tem mais nada, agradeço a participação de todos vocês. Desejo muita sorte a todos. Sorte, tem que ter sorte também, mas muito trabalho, né? Porque se vocês se empenharem bem, vocês podem ter certeza que vocês têm total condição de passar nesse concurso, tá? Que às vezes eu ouço o pessoal, mas é muito difícil. Eu falei, gente, quem passa tem a mesma coisa que vocês. Tem braço, às vezes nem tem. Braço, perna, olho, ouvido, não tem nenhum alienígena fazendo. Então, as condições são iguais. É tudo uma questão de preparação. Oi, Thelma, pode falar. Professor, eu gostei que não tem redação, eu fico nervosa na redação, aí não sei para onde vai. Pois é, não tem redação. Para quem não gosta de redação, isso é uma maravilha, né? Eu fico... Eu particularmente gosto de redação, eu fico com pena quando não tem, mas eu entendo o pessoal que não gosta e prefere não ter. Até a letra fica feia, não sei. Mas eu sempre falo pro pessoal, não precisa se preocupar com letra bonita, ela só precisa ser legível. Se dá para entender, tá tranquilo. Mas é atenção mesmo, eu sei como é. Isso só se cura de um jeito, fazendo concurso. Apareceu o concurso, faz. Principalmente, eu sei que quando a inscrição tá cara, você não tem direito à isenção, às vezes complica. Mas se você tem direito à isenção, a inscrição tá baratinha, cai dentro. Faça mesmo. Porque é isso que quebra a atenção. Tá bom? Mais alguma questão, gente? Mais alguma pergunta? Não? Bom, gente, então, muito obrigado. Boa sorte a todos vocês. Para quem estiver com a gente no curso, segunda-feira a gente se encontra. Para quem não tiver, boa sorte. Acompanhe a gente lá pelo YouTube, que de vez em quando a gente solta uns videozinhos de apoio lá para vocês. Tá bom? Pessoal, tchau, tchau. Bons estudos.